Bom, eu sou Rodrigo Luiz, sou hepatologista, estou aqui numa mesa especial contando com a presença do Dr. Paulo Bittencourt e o Dr. Leonardo Scavon, que são hepatologistas, e junto com o José Hugo, que é radiologista intervencionista, a gente vai fazer aqui um debate sobre o estado de arte do TIPS. Então, a gente trouxe um caso para ilustrar, foi um senhor de 66 anos, já com diagnóstico de cirrose, que internou com uma hemorragia varicosa. Era o segundo episódio de hemorragia, esse paciente chegou estável, né, mas com hematócrito muito baixo, já estava transfundindo, e ele tinha uma função hepática preservada, só uma albumina baixa, que deu uma pontuação para ele de um Child B8. Né? Ele já tinha tido, então, uma hemorragia varicosa, estava em uso de beta-bloqueador e em programa de ligadura. A endoscopia foi feita dentro do período e depois da terlipressina, tinha sangramento ativo, e ele também tinha uma tomografia para afastar a trombose na veia porta. Em resumo, né, a gente já falou, era uma recorrência, né, um paciente então, que vinha em tratamento tradicional, já era um Child B8 e tinha hemorragia ativa na endoscopia. Revisando então as indicações do TIPS nesse cenário, né, que seria na hipertensão porta complicada com sangramento, a gente tem hoje uma indicação clara do TIPS precoce para pacientes mais graves, né, que seria o paciente com cirrose Child C, ou alguns casos cirróticos Child B também com sangramento ativo, por exemplo, e não seria feito naquele doente que chega ou muito acidótico ou já com uma insuficiência hepática muito avançada. Mas o TIPS também pode ser usado em casos específicos, como sangramento de varizes gástricas, varizes ectópicas. Então ele tem uma variedade de indicações no sangramento da hipertensão portal. E isso foi aparecendo à medida que os estudos foram mostrando que a mortalidade principalmente acontece precocemente, né? Então o desenho do estudo mudou para a intervenção mais precoce possível, passando de uma era onde o TIPS era usado como tratamento de resgate. Então aqui foi visto que a classificação de Child consegue identificar o doente que tem mais hipertensão porta, então não tinha vantagem você fazer a medida do gradiente para decidir sobre intervenção ou não, e o TIPS precoce mostrou ali um ganho de sobrevida no paciente, num grupo de pacientes que tinha um MEL de médio de 17, então também não eram pacientes assim com MEL de baixo como se fazia no passado com o TIPS. Então foi incorporado no consenso do Baveno o TIPS então na complicação da hemorragia varicosa, mas também a coisa está progredindo, então hoje se fala em rifaximina profilática como uma opção, se fala também no TIPS em casos de trombose de veia porta. E esse paciente evoluiu muito bem, né? Além da melhora do sangramento, ele aparentou uma melhora no subjetivo do médico, na aparência, na parte nutricional, e ele tinha uma cirurgia para fazer, assim, que ele estava sintomático, e ele também saiu melhor do que o esperado nessa cirurgia. Então a gente começou a tentar procurar algumas coisas, e uma das coisas que a gente encontrou foi uma melhora da sarcopenia do doente. Quer dizer, o doente com menos ascite, ele se alimenta melhor, ele fica menos hipercatabólico, e parece que essa sarcopenia vai melhorando, e isso também ameniza a encefalopatia. Tem um estudo recente abordando essa questão, né, do TIPS no doente que precisa de uma cirurgia de grande porte, mostrando que também o TIPS pode trazer uma segurança maior para esses pacientes, e aqui não eram pacientes tão graves, né? Nessa casuística, 20% era Child A e 80% Child B. Então, assim, talvez essa intuição, né, de propor botar um TIPS antes da cirurgia não ficava clara quando você avaliava clinicamente o doente. Uma cirurgia grande, é isso? Cirurgia abdominal, cirurgia de grande porte, que ele... isso, assim, está muito longe da nossa realidade, né? Assim, você já recebeu alguma avaliação de doente para botar TIPS porque vai fazer uma colectomia? Não. Nesse caso que você mostrou, foi uma bela coincidência. Foi isso. Ele fez o TIPS porque tinha hemorragia e acabou sendo submetido a uma outra cirurgia e tolerou bem a cirurgia, né? Exatamente. Ele faz o TIPS, melhora a parte nutricional, sarcopenia, melhora a ascite e parece que fica melhor clinicamente para uma cirurgia. Uma cirurgia. Eu acho que faz todo sentido, né, esse tipo de abordagem, apesar de que ainda não tem uma recomendação assim genérica, generalizada sobre o uso nessa situação, mas a gente vê complicações bem
comuns e gravíssimas em pacientes submetidos a cirurgias abdominais maiores, né? Então, é uma ideia interessante, digamos assim. Eu não sei se ainda já está no ponto para uma recomendação ampla, mas sem dúvida é bem interessante. Entraria talvez numa recomendação de estudo, né? Sim. Porque os doentes eles estão cada vez tendo uma sobrevida mais longa, né? Estão envelhecendo, a cirrose está aparecendo numa idade mais tardia. O paciente da hepatite B, C, né, está continuando com hipertensão porta e aí desenvolve um tumor de colo, um tumor de pâncreas, Sim. né, uma neoplasia pulmonar e às vezes com possibilidade curativa com uma cirurgia. Como é que você vê isso, Paulo? Acho que é mais claro quando a gente vai falar de cirurgia é o emprego do TIPS para ascite refratário naquele paciente com hérnia, né? Paciente ADC com a hérnia, com escarificação, correção, geralmente tem uma mortalidade muito alta e é mais dia a dia o emprego do TIPS nessa situação. Mas como o Rodrigo colocou, né, cada vez mais surge literatura falando sobre outras cirurgias, não necessariamente hérnia. Mas é um assunto que acho que é promissor, mas não é ainda uma recomendação. Agora, o que eu acho interessante desse caso, que talvez a gente possa conversar um pouco mais, é sobre indicação. A gente sabe, e isso é um dado que vem da Sobrice, da SBH, que o uso do TIPS para indicações que já estão bem mais estabelecidas aqui no nosso país, ele está aquém do esperado. Então, esse é um paciente, por exemplo, que teria uma indicação para o uso preemptivo do TIPS, né, um paciente LGB8, com sangramento ativo em endoscopia, entrou dentro do trial, né, principal, mostrando benefício, um impacto talvez menor em sobrevida, mas um benefício nítido na frequência de ressangramento. Mas tem um detalhe nesse caso que eu acho que é interessante, e aí eu queria também a opinião de vocês. Esse é um paciente que teve falência de profilaxia secundária. É um paciente que volta para a emergência com um sangramento ativo, se eu não me engano ele estava em programa de ligadura elástica e também uso de carvedilol, né? Exatamente. Então estava na profilaxia padrão para prevenção de ressangramento. E assim, a gente vê na prática clínica que muitas vezes não se indica TIPS nessa situação, se protela muito a indicação e esse paciente acaba voltando para continuar fazendo a ligadura elástica. A gente sabe que esses pacientes têm uma mortalidade muito alta. Então, eu acho que a gente deve bater muito nessa tecla, né, nesses eventos, sobre a necessidade de indicação mais precoce do TIPS nos pacientes com falência de tratamento endoscópico. E esse paciente não foi uma queda de liga, ele fez a última ligadura há 20 dias, ele teve um sangramento que foi de cordão varicoso mesmo. Então, era uma indicação, mesmo que ele não fosse um paciente B8, mesmo se fosse um paciente sem sangramento ativo em endoscopia, ele teria uma indicação para a colocação de TIPS por falência de profilaxia secundária com beta-bloqueador e ligadura elástica. Esse acho que é um ponto bem interessante. Com certeza. Eu concordo plenamente. Até porque assim, esse cirrótico por NASH, né, ele é menos estudado. Né? Qual é o grau de hipertensão porta dele? Isso. Até a medida do gradiente parece que subestima. Né? Sim, então será quantos % são responsivos a beta-bloqueador? Enfim, eu acho que esses doentes às vezes têm muita hipertensão porta. Até quando a gente mede o gradiente, é isso que a gente tem visto, né? Cai um pouco naquela história de ter a tecnologia disponível, ter o intervencionista disponível, né? Ele já chega no hospital, você facilmente talvez tenha alcançado o endoscopista, então vamos tentar a endoscopia e vamos tentar fazer a terapia assim, mais convencional, não é? Acho que cabe a nós também deixamos claro que nós estamos disponíveis, nós somos um grupo grande, nós temos aí intervenções para colocar TIPS a qualquer hora do dia, né? E inclusive no fim de semana também. Um pouco isso também, né? Fazer esse approach nosso, tô puxando a culpa para mim e para todos nós, no intervencionistas, e deixar claro que a gente também está aqui e está pronto para colocar esse TIPS quando for necessário, né? Ô José, eu queria só fazer uma pergunta, aproveitando nesse caso especificamente, e o Paulo falou muito bem, ele tem uma dupla indicação, né, na verdade, e eu acho que tinha CIT também, né, uma paciente ACIT. Então, quer dizer, teve um peso importante. Paciente com falência da profilaxia secundária, ACIT e uma indicação de TIPS preemptivo, né, um paciente super bem indicado, né, e que a gente não vê sendo feito por aí, né. Como é que que tipo de stent você escolheria na sua prática aí? Você se guiaria nesse caso especificamente, que tem tantas indicações aí,
pelo gradiente, seguiria no calibre, botaria um calibre fixo, ou como que você ou trabalharia na redução do gradiente? Como que você faria isso nesse caso? Assim, a mensuração do gradiente é rotina, né? Mesmo que a gente não vá deixar de fazer o procedimento, enfim, ou indicar o procedimento pela mensuração do gradiente, mas é rotina porque você mede antes e mede depois. Isso te dá um norte bom durante o procedimento, né? Mas nesse caso, eu utilizaria um stent, se fosse possível, um stent novo, que você não tem uma dilatação posterior depois que você implanta, né? Existem stents hoje em dia que se você colocar 8 milímetros, ele vai ficar com 8 milímetros, então ele não continua dilatando como os outros stents antigos, que você botava 8 e daqui a algum tempo ele estava com 10, né? Isso talvez tenha influência na encefalopatia e outros desfechos. E no caso de uma hemorragia, eu certamente embolizaria as varizes durante o procedimento e mensuraria o gradiente. O gradiente que a gente gostaria de ver é um gradiente que chegue até 12, né? Que chegue a menos de 12 idealmente, mas que também não abaixe muito. Então, sempre começar com um calibre menor enfim, uma sugestão prudente para quem está fazendo TIPS, né? Você sempre pode ir lá e dilatar mais um pouquinho, mas você reduzir esse TIPS é sempre muito mais difícil. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo e para o Zé Hugo. Para o Léo, assim, tem muita gente que fica preocupada, esse paciente não tinha encefalopatia prévia, mas se ele tivesse tido 1 ou 2 episódios de encefalopatia, isso mudaria a indicação? E para o Zé Hugo, assim, é um paciente com NASH, tem um risco de doença cardiovascular aumentado. Qual é a investigação necessária para esse paciente antes de realizar um TIPS visando a reduzir morbidade cardiovascular? Ok. Então, sobre a encefalopatia é uma boa pergunta, né? Porque frequentemente é considerada uma contraindicação e ainda se você for ler, está lá listado, e ainda principalmente nos artigos mais antigos. O que a gente sabe que, assim, não é uma contraindicação, especialmente no cenário do TIPS para sangramento agudo, né? Para sangramento, o TIPS precoce, o TIPS preemptivo, não foi demonstrado piores desfechos no paciente que apresentava, inclusive, encefalopatia no momento da admissão, né? Então, eu acho que é uma boa pergunta justamente porque a gente pode ampliar o horizonte do uso do TIPS, né, nesse contexto, se a gente não considerar isso uma contraindicação que no momento não é mais, não que não ocorra a encefalopatia, não que o uso do TIPS deva ser banalizado, né? Mas certamente, principalmente em situações urgentes, não seria uma contraindicação absoluta, não. Em relação ao workup aí, antes de fazer o TIPS, né, certamente uma avaliação mais aprofundada da função cardíaca, né? Além de, enfim, exames laboratoriais, BNP, um eletro, obviamente, mas um ecocardiograma eu acho que é fundamental no caso desse. E, obviamente, ter o hepatologista que também faz essa investigação junto com a gente para avaliar, se a gente precisa, inclusive, chamar um colega da cardiologia para avaliar isso melhor, né? Eu acho que essa avaliação tem que ser muito bem feita no pré-TIPS, né? Não adianta a gente ficar olhando depois que faz, né? Antes tem que fazer essa avaliação bem feita. Eu acho que, no mínimo, aí, um ecocardiograma com todo esse aparato antes tem que ser feito, sim. Vou acelerar aqui para a gente... Então, aqui só mostrando, né, que a sarcopenia tem uma predição na encefalopatia, então é importante a gente olhar para isso. Esse paciente ficou muito bem, né? Ele fez alguns exames e descobriu também que tinha um grau de doença coronariana. Você vê que esse é o cenário, né, que a gente vai ver cada vez mais. Resumir aí como é que é a avaliação pré-TIPS, que o Zé Hugo já explicou, o Paulo também. Você tem que se preocupar com hipertensão pulmonar, com disfunção de VE e também com a parte de encefalopatia. Em relação à encefalopatia pós-TIPS, então a idade é uma coisa que a gente sempre tem que olhar, né? E 65 anos foi aí um cutoff interessante aí nesse estudo, mostrou um aumento muito significativo, né? E isso parece ter a ver uma redução da reserva cerebral do doente. Então esse doente, além de ter com mais frequência, pode ter um curso um pouco pior. Então hoje já apareceu o uso de tratamento profilático em pacientes submetidos a TIPS, e a rifaximina é a medicação que tem essa publicação recente, que um estudo que mostrou aí uma queda da incidência de encefalopatia significativa. E aqui também a pergunta que o Paulo fez ao Léo sobre a contraindicação, né? Então esse trabalho mostrou
uma segurança, desde que o doente também usasse a rifaximina, de você ter um curso, pelo menos brando, né, da encefalopatia pós-TIPS. Então, em resumo, né, essa seleção envolve uma série de questões que era há muito tempo centrada na reserva hepática, na parte cardíaca, mas a gente não pode deixar de ter uma boa avaliação da anatomia vascular, então a tomografia na emergência é importante, essa parte da sarcopenia, da nutrição. E aqui um comentário sobre a evolução dos stents, né? Isso que o Zé Hugo falou, que o stent hoje não tem essa força radial, né, que levava à expansão, então parece que esses stents até têm ganho de sobrevida. E um novo exame de sangue que surgiu, achei interessante a gente trazer aqui, que é a dosagem da colinesterase. O hepatologista não está muito habituado a pedir esse exame, não entra em classificação nenhuma de... Mas sabe que ela é antiga, né? Ela Antiga. é usada há muito tempo como marcador de função hepática, né? E os radiologistas... atividade colinesterase. E os radiologistas intervencionistas são muito espertos, né? Eles que inventaram o MELD, né, junto, para avaliar pré-TIPS, quem sabe aí... E essa curva aí, né, num cutoff que acho que era 2,5, foi muito interessante aí em avaliar o doente ideal para colocar o TIPS. Eu acho, só para fazer um comentário sobre o material, né, a gente teve uma evolução tão boa assim do TIPS ao longo dos anos. Eu não sou novo, mas eu peguei o TIPS fazendo ainda feito com BR stent, né, aquele stent sem ser recoberto. A gente provou que tem uma taxa de patência pior a longo prazo, colocamos botar o stent recoberto, agora vem um stent que você calibra ele não dilata mais, então assim, a tecnologia também ajuda a gente a fazer um TIPS mais seguro hoje em dia, né, os sistemas de acesso. Antigamente a gente não guiava o TIPS com ultrassom, hoje todo mundo que faz TIPS faz, pelo menos no Brasil e na Europa, todos eles guiam o TIPS com ultrassom, então você tem uma punção muito mais guiada, você não tem aquela punção às cegas, que eu fiz tantas há 15 anos atrás, eu e Henrique Salas. O Hugo já pegou essa fase boa do ultrassom e quem está começando a treinar agora. E isso que eu estou aprendendo com vocês, que é a sarcopenia, tem que olhar para a sarcopenia do doente, que ele vai melhor no pós-TIPS, né? A uso da rifaximina, enfim. Um montão de coisa evoluindo para entregar um paciente melhor depois que é feito o TIPS, né? Isso aí. Não tem nenhum cirurgião aqui, ó, mas o doente evolui para transplante também, né? Então, às vezes também na hepatectomia, um stent ali na via cava, se ficar muito, né? Se não ficar exatamente na pontinha, atrapalha a dissecção e pode sangrar mais, pode aumentar o tempo cirúrgico e aumentar a morbidade do transplante. Esse tempo que eu fiquei na Europa, a intervencionista chefe de lá, ela era completamente paranoica com isso. Então a gente, quando ia botar um TIPS no paciente que ia ser transplantado, era meticuloso assim, a liberação dele junto à cava, para que não atrapalhasse o cirurgião na hora de fazer a retirada do fígado. Ela era muito em cima disso e a gente realmente tinha essa atenção. Esse paciente vai para transplante ou não vai para transplante? Então, isso realmente é importante saber na hora que você está fazendo o TIPS. Senão fica essa coisa para fora, assim. E aí, Léo? Eu acho que isso tudo é muito importante. A maioria dos nossos pacientes que são candidatos a TIPS são eventuais candidatos a transplante, né? Assim, então, eu acho que tem que ser considerado mesmo, e isso é a importância de difundir a técnica e do ganho de expertise, né, das diferentes equipes. Então, quanto mais a gente fizer, quanto mais for feito, melhor ele será feito e melhor será indicado também, né? Então, importante. Lembrando que alguns pacientes que acabam colocando TIPS, às vezes melhoram tanto do ponto de vista de estado geral e performance, recompensam e às vezes saem da lista do transplante. Né? Então, isso também é uma realidade. Tem um trabalho publicado agora, esse ano, que é bem interessante também, que mostra que um parâmetro bem robusto, que a gente está usando agora em patologia, que é a questão de desfecho de descompensação subsequente. Teve uma análise dos 5 ou 6 maiores centros europeus, né? O primeiro autor é francês, mas envolve Barcelona, envolve Toulouse, Paris, que a frequência de descompensação subsequente em quem coloca TIPS, né, é um evento que o indivíduo já sangra e faz ascite, ou faz ascite encefalopatia, ou então ele tem ascite e sangra. A mortalidade, assim, grosseira, estimada é 88% em 5 anos, é muito alta. E a taxa de redução nesse estudo foi uma meta-análise com dados individuais de cada centro, foi bem significante. Então, é um procedimento também que
pode atrapalhar o transplante, com certeza, se não for mal colocado, mas pode evitar também um transplante quando o paciente apresenta uma melhora de estado geral, desaparecimento de ascite, não sangra mais, e às vezes tem inclusive uma melhora importante de MELD. Já tivemos pacientes que saíram de lista e já tivemos pacientes que caíram MELD e ficaram no limbo do transplante. Interessante. É o que o Rodrigo falou, o paciente melhora da ascite, começa a conseguir fazer uma atividade física mínima, começa a se alimentar, ganha massa muscular, ele muda de vida, né? Exatamente. Hoje em dia vocês botam os cirróticos para fazer exercício, né? Exatamente. E falamos muito da indicação de hemorragia, mas também tem indicação na ascite, que está sendo cada vez mais empregada. Acho que é uma tecnologia que a gente tem que discutir bastante e tentar ver se ela é, na verdade, incorporada na nossa prática clínica. Para hemorragia não é frequente, a gente tem um protocolo gerenciado que está incluído TIPS precoce. Não, são poucos pacientes. Talvez o volume para ascite seja um pouco maior. Sim. Bom, a gente vai precisar encerrar. Foi uma ótima discussão. Muito obrigado. 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 Obrigado.